Extinção civil de domínio no centro do debate do Justiça para Todos, com o juiz federal André Prado e com o presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, José Robalinho Cavalcante. Doutor Robalinho, retornando à nossa conversa sobre o projeto que está em tramitação no Congresso Nacional, se já tivesse sido convertido em lei, essa lei já estivesse em vigor, essa legislação poderia ser aplicada ao caso da Operação Lava Jato, que está em curso e tem gerado uma grande repercussão em todo o Brasil? Não tenho dúvida, e é bom a gente começar a ver pelo seguinte: a Lava Jato tem, dentre outros fatos que são inéditos e tem conseguido um enorme sucesso da operação, ela tem conseguido uma recuperação de ativos num volume como nunca tinha acontecido antes no país. Mais de 1 bilhão, né? É isso, por acordos e tal. Muito bem, mas se por acaso esse instrumental já estivesse posto, se esse instrumento da ação civil de extinção do domínio tivesse posto, eu não tenho dúvida que o sucesso seria ainda maior, podendo atingir inclusive aspectos que têm sido pouco discutidos na legislação brasileira. Está começando a ver, inclusive, muito mais nas páginas da economia, dos jornais, do que na questão jurídica, a discussão sobre o impacto econômico que a Lava Jato provocou. A Lava Jato envolveu não apenas a Petrobras, a maior empresa do Brasil, como boa parte das maiores empresas de construção civil do Brasil. E aí há muita discussão sobre o que é que isso está ocasionando em termos de paralisação de investimentos, porque ninguém discute a necessidade de se aprofundar tudo ali que aconteceu, de corrupção, de punir todos os responsáveis, mas a paralisia econômica é um problema. E tem questão de empregos, né? São milhares de empregos que essas empresas geram, né? A ação civil de extinção do domínio, em algum ponto, se ela já tivesse implementada, ela poderia ser utilizada no limite para preservar empregos e preservar atividades empresariais e passando a propriedade de alguma empresa que se descobrisse que está envolvida diretamente ou cujo patrimônio foi formado diretamente através de crime, ser simplesmente retirada numa ação civil do seguinte: olha, você perde a propriedade acionária, vai para outra pessoa ou vai para o Estado, né, por algum tempo que seja e continua a sua atividade econômica. Isso fora a identificação individual de bens e de patrimônio ilícito adquirido. Ou seja, a pessoa, aquele acionista, o dono, o diretor da empresa, ele poderia perder as suas ações dentro daquela empresa? Perder as ações e perder o controle acionário, que é uma questão tão importante quanto, porque é o seguinte: olha, se uma determinada empresa está envolvida diretamente numa atividade criminal de larga escala com o Estado, como está no caso agora falando de corrupção, eu posso preservar a atividade da empresa, que é importante para o país, é importante socialmente, e retirar a propriedade ou o controle acionário de quem a detinha. Seria um confisco dessas ações? Isso. Fora a maior eficiência, que eu acho que aí a gente volta para o nível mais tradicional, uma eficiência ainda maior na apreensão de bens, dos envolvidos diretamente e tal, na questão criminal da Lava Jato. Doutor André, só uma questão. Eu sei que você não pode falar explicitamente sobre a questão da Operação Lava Jato, mas o projeto da extinção civil de domínio, ele nesse caso específico, e falando em tese, o que o doutor Robalinho falou, ele poderia acabar criando uma divergência com a lei que trata do acordo de leniência para as empresas, ou não? Olha, eu acho que não. Ele vem, inclusive, em favor da preservação das empresas, como o doutor Robalinho mencionou. É óbvio que, como magistrado federal que sou, não posso me manifestar a respeito de ações penais em curso, como é o caso da ação penal, que ficou conhecida como Lava Jato, mas eu posso citar exemplos, inclusive de outros países, onde esse tipo de circunstância ocorreu e o fim que foi dado nessa questão. O senhor tem um exemplo claro dos Estados Unidos, me parece, porque o senhor estudou lá, né? Exatamente. Quando do meu mestrado nos Estados Unidos a respeito, onde a dissertação foi em razão dessa matéria, ou foi o estudo da ação civil de extinção de domínio, eu tive a oportunidade de compreender uma das teorias que embasam a ação de extinção civil de domínio é a teoria do empreendimento, que diz que quando uma empresa ou empreendimento ele é totalmente voltado para a realização do ilícito, esse empreendimento, ou seja, a capacidade do gestor desse empreendimento, ela pode ser desapropriada
desapropriando-se essas ações, exatamente na esteira do que o Dr. Robalim falou, sem, e aí, aí a gente para pensar, porque nem sempre a pessoa que trabalha nessa empresa tem algo a ver com o mal feito que é feito pela cúpula, né? Sem prejudicar, ou seja, repassando esse controle acionário para outra pessoa. Isso tem dois aspectos. Primeiro, ele inibe essa atividade por quem é dono ou por quem controla empresas. E segundo, ele favorece a continuidade da atividade empresarial sem a destruição, ou sem Gera impactos negativos sociais, econômicos, que o acordo de leniência, ao fim e ao cabo, tenta também, de uma outra forma, fazer. Olha, de fato, o debate, a discussão sobre o projeto de extinção civil de domínio é muito bom, mas infelizmente nosso tempo é curto, vamos terminando por aqui, mas faço questão de agradecer aqui mais uma vez a participação desses dois especialistas, Dr. André Prado, juiz federal em Minas Gerais, Dr. Robalinho, presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República. Obrigado aos dois.